Olá, meu nome é Kátia Ribeiro, você está no canal Ao Som da Palavra Falada. Eu leio para você, parte 17. Quando estamos deprimidos, imaginamos que o futuro será muito negativo. Essa previsão ou antecipação de que os acontecimentos irão acabar de forma negativa é chamada de desesperança. Exemplos desse tipo de pensamento incluem: vou estragar tudo, ninguém lá vai gostar de mim e não serei bom nisso. Uma atitude negativa em relação ao futuro também pode se manifestar em pensamentos como: nunca vou sair desta depressão, ou de que adianta tentar, nunca vou melhorar. Podemos prever que uma conversa não correrá bem, que um novo relacionamento não dará certo, que um problema não pode ser resolvido ou que não há uma saída para a depressão. Em sua forma mais extrema, a desesperança pode estimular pensamentos suicidas. Se acompanhar suas atividades e os sentimentos de depressão, você descobrirá que quando está deprimido, fica menos ativo. Por essa razão, uma parte importante da recuperação da depressão é aumentar o número de atividades que você realiza todos os dias. Ainda mais importante que o número de atividades são os tipos e a qualidade das atividades que realizamos. Em geral, o maior estimulante para o humor é obtido com atividades que nos dão prazer e uma sensação de realização, que nos levam a nos aproximar em vez de evitar os desafios da vida, e que estão conectados ao que mais valorizamos. Cada um de nós precisa descobrir a mistura pessoal certa desses diferentes tipos de atividades para melhorar o humor. Não sabemos com certeza por que as pessoas deprimidas frequentemente se sentem melhor quando estão mais ativas. Apresentamos aqui algumas possíveis razões. Alguns tipos de atividades, como caminhar, aumentam as substâncias químicas associadas ao bem-estar. Quando estamos fazendo nada, com frequência pensamos em coisas negativas e repetidamente. A atividade ajuda a nos distanciarmos de pensamentos negativos. As atividades podem nos dar oportunidade de obter realização. Por exemplo, organizar uma sala ou a escrivaninha. Fazer alguma coisa prazerosa. Por exemplo, conversar com alguém de quem gostamos ou resolver um problema. Por exemplo, começar a trabalhar em algo que precisa ser feito. Cada uma dessas experiências, realização, prazer, resolver coisas que queremos evitar, pode ajudar a nos sentirmos um pouco melhor. Fazer atividades que são importantes para nós ou que estão associadas a coisas ou a pessoas que valorizamos ajuda a criar um significado em nossa vida. Em geral, as pessoas se sentem melhor quando a vida tem um significado ou propósito. Há ilimitadas possibilidades de pensamentos nos quais você pode pensar sobre assuntos ilimitados, mas sua própria experiência de vida e os contrastes que você vive o ajudarão a identificar os temas nos quais você quer focar. Esse jogo é de especial ajuda quando algo ocorre em sua própria experiência, que provoca uma grande quantidade de emoção negativa perceptível. Entender que a emoção negativa é um indicador de resistência e entender essa resistência como a única coisa que o mantém à parte das coisas que você realmente deseja, pode fazer com que você se decida a fazer algo para liberar um pouco de resistência nesse novo tema energizado. Um exemplo de que pensamento traz melhor sentimento? Esse processo funciona melhor se você puder sentar-se por alguns minutos e escrever seus pensamentos no papel. Com o tempo, quando você tiver jogado o jogo por um bom tempo, você terá sucesso com ele somente de rolar os pensamentos em sua mente. Mas escrevê-los no papel provoca um poderoso ponto de foco, que facilita o processo para que você sinta a direção do pensamento escolhido. Para começar, primeiro escreva uma declaração breve de como você se sente sobre o tema exatamente agora. Você pode descrever o que tem acontecido, mas o mais importante é que você descreva como você se sente. Em seguida, escreve outra declaração que amplifica exatamente como você se sente. Isso ajuda a reconhecer mais facilmente qualquer aperfeiçoamento conforme você se move através do processo. Queremos dizer-lhe que seus pensamentos mudam o comportamento de todo mundo e de tudo que tem a ver com você, pois seus pensamentos categorizam seu ponto de atração, e quanto melhor você se sente, mais todos e tudo ao seu redor se melhoram. No momento em que você acha um sentimento melhor, as condições e circunstâncias mudam para se compatibilizar com seu sentimento. Não há certo ou errado nisso. Uma boa forma de chegar a isso é se você deseja sentir-se bem. Tudo ou mais estará bem.
Se o desejo tiver o sentimento de desconforto, significa que você tem um desejo intenso que vai além de sua crença. Mas você pode aliviar dizendo: não temos que fazer isso exatamente agora. Não vamos abandonar a ideia, pois sabemos que é boa. Não é a coisa perfeita para onde estamos agora, mas algum dia será. Por agora, está bem satisfatório. Todos temos livre acesso à consciência. Ela borbulha com tanta facilidade e abundância na mente que permitimos, sem hesitação ou apreensão, que se desligue toda noite quando adormecemos e retorne de manhã ao soar do despertador, no mínimo 365 vezes por ano, sem contar as sextas. E, no entanto, poucas coisas em nós são tão sensacionais, fundamentais e aparentemente misteriosas como a consciência. Ponto 1. Sem a consciência, isto é, sem uma mente dotada de subjetividade, você não teria como saber que existe, quanto mais saber quem você é e o que pensa. Se a subjetividade não tivesse surgido, ainda que bastante modesta no início, em seres vivos bem mais simples do que nós, provavelmente a memória e o raciocínio não teriam logrado uma expansão tão prodigiosa, e o caminho evolucionário para a linguagem e a elaborada versão humana de consciência que hoje possuímos não teriam sido abertos. 2. A criatividade não teria florescido. 3. Não existiriam a música, a pintura, a literatura. 4. O amor nunca seria amor, apenas sexo. 5. A amizade seria apenas uma cooperação conveniente. 6. A dor nunca se tornaria sofrimento, o que não lamentaríamos, mas a contrapartida dessa dúbia vantagem seria que o prazer nunca se tornaria alegria. 7. Sem o revolucionário surgimento da subjetividade, não existiria o conhecimento, e não haveria ninguém para anotar isso. Consequentemente, não haveria uma história do que os seres fizeram ao longo das eras. 8. Não haveria cultura nenhuma. Na ausência da consciência, nosso ponto de vista pessoal é suspenso. Não saberíamos que existíamos, nem que existem outras coisas. 9. Se a consciência não se desenvolvesse no decorrer da evolução e não se expandisse em sua versão humana, a humanidade que hoje conhecemos, com todas as suas fragilidades e forças, nunca teria se desenvolvido também. É arrepiante pensar que uma simples vereda, caso não houvesse sido trilhada, poderia ter significado a perda das alternativas biológicas que nos tornam verdadeiramente humanos. Por outro lado, como haveríamos então de descobrir que estava faltando alguma coisa? Se não nos assombramos a todo momento com a consciência, é porque ela é muito disponível, fácil de usar, elegante em seus espetaculares aparecimentos e desaparecimentos diários.